Olá, o Sala de Entrevistas está de volta e a nossa entrevista de hoje é sobre o Parque Tecnológico de Pato Branco. O nosso convidado especial, o diretor do Parque Tecnológico, Douglas Henrique Batista, ele estava falando no primeiro bloco sobre todas as ações e as empresas que tem dentro do parque e eu confesso que eu não sabia de muitas delas. E o mais interessante de tudo isso é que fica aqui, no nosso município, e muitas pessoas têm essa questão de mistificar o Parque Tecnológico, não entender como funciona. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa aceleradora de ideias que vocês têm lá dentro, né? E também sobre a incubadora. Ele falou sobre a incubadora no primeiro bloco, mas para o pessoal de casa entender um pouquinho melhor do que se trata, como funciona, porque logo vem na cabeça aquela questão dos bebês, né? Incubadora de bebês, mas Exato. é quase isso, né? É quase isso, né? A gente comentou ali antes, né, que o papel da incubadora é justamente dar essa maturidade, né, para a ideia, né, dos empreendedores. E acho que uma coisa legal, assim, né, no que tange até o próprio público, né, que está nos assistindo ali em casa, ok, o que isso muda na minha vida, né? Ter uma incubadora no município, ter um parque tecnológico, enfim. E é muito legal porque às vezes a gente também pensa, puxa, então empreender só para o jovem que está na universidade, que está na faculdade, que tem todos os recursos, que tem ideias mirabolantes, que tem aquele equipamento que vai mudar o mundo, não sei o quê, enfim. Mas não é somente sobre isso, né? Pode ter isso, né? Ficamos muito felizes quando acontecem cases assim, mas a ideia da incubadora justamente ela é para quem? Para todos os empreendedores, para aqueles entusiastas, aqueles que possuem ideias de base tecnológica, né? Então, por se tratar de uma incubadora tecnológica, né, as ideias ela tem que ter esse centro, né, voltado para a tecnologia, seja hardware, seja software, enfim, né, tem que ter algum critério de inovação para justamente a pessoa poder receber esse apoio, né. Então, se você tem uma ideia, como é que eu faço para me inscrever, para participar, né, como é que funciona? Então, o nosso edital ele é de fluxo contínuo, isso significa que a qualquer momento a pessoa ela pode solicitar, né, a entrada, então tem um processo de passar por uma banca avaliadora para entender se a ideia ela se adequa, né, todas as questões dos objetivos da incubadora como um todo, também se o empreendedor ele está maduro o suficiente para poder acessar a incubadora. E aí, a gente também tem um processo que nós falamos a pré-incubação, que depende do estágio, né, da ideia. Então, nós temos ali, só para pontuar também, né, o nosso público aqui, nós temos a questão, assim, um ponto central de onde vêm as boas ideias, né? A gente fala sempre qual é o problema que a pessoa quer resolver. Então, se você tem um problema, se você já validou, ou seja, você conversou com as pessoas, entendeu se aquele problema faz sentido ou não, se você já tem uma solução que resolva aquele problema, qual que é o nível de maturidade da sua solução? É só um protótipo, já é um produto, já está vendendo, você já tem faturamento. Então, todos esses quesitos que a gente olha para poder entender se uma ideia faz sentido ou não estar dentro lá do parque tecnológico, né? E aí todo com o apoio do Sebrae, enfim, outras instituições. Então, mas assim, além da questão de poder incubar, não poder incubar, nós também queremos realmente incentivar as pessoas que participem das ações, né? Porque nós temos várias ações de fomento que falam sobre como ter uma ideia. Nós temos organizações, por exemplo, uma instituição bem bacana em Pato Branco, nós temos que é a nível regional, mas é o Sudo Valley, que é a comunidade de startups, né, do Sudeste do Paraná, então onde também eles trazem também várias temáticas em parceria com o Parque Tecnológico, a incubadora, com os passos iniciais de como criar uma empresa, enfim, o Sebrae também é um grande parceiro nesse momento de fomento da ideia, como ter uma ideia, como validar, enfim, todos esses passos. Então, existem também todos os passos anteriores a você participar do processo de incubação, né? E aí tem uma outra questão que você comentou muito bem, que é a questão da aceleradora, né, de ideias, que é um grande projeto no qual nós estamos realizando aqui, né, em Pato Branco, né, com o apoio aí do governo também, de recursos, enfim, né, próprio Separtec, da SEI, né, que é a Secretaria de Inovação, aí junto com a SET, né, que é a Secretaria do Ensino Superior. Então, a gente está fazendo uma aceleradora, né? E o que é uma aceleradora? Falamos da incubadora, que é o processo onde estão empresas nascentes. Então, depois que uma empresa ela já está vendendo, ela já tem o seu mercado, já tem os seus clientes, já está faturando, a gente tem a aceleradora, que aí seria o segundo passo depois da incubadora. Então, a aceleradora vem com essa ideia de acelerar. Então, acelerar o quê? Acelerar o crescimento da empresa. Então, a gente tem o nível da empresa está crescendo, tá? A aceleradora, ela ajuda a crescer. Impulsionar. Impulsionar, exatamente, uma boa palavra. Aonde a gente tem estamos, né, trabalhando nessa parceria junto com o Sebrae, junto com a UTFPR, para a gente entender o modelo de gestão da aceleradora. Ela ainda está em fase de construção, né? O prédio
dela, né, o espaço físico, nós já temos todo o recurso, né, como eu falei ali, junto com o governo do estado, para os equipamentos da aceleradora, então justamente agora estamos trabalhando na gestão, ou seja, como a aceleradora vai funcionar, quais empresas, que parceiros vamos trazer para dentro da aceleradora, porque um dos quesitos, né, é a questão justamente de investimento, questão financeira, né, acho que é importante até voltar um passo aqui de falar, na incubadora você não precisa ter recursos, né, você não precisa, quanto que eu preciso ter de dinheiro para entrar na incubadora, ou quanto que eu preciso de investimento. Precisa ser pessoa jurídica, ou você pode ser pessoa física também. Então, o nosso processo de pré-incubação é pessoa física, você não precisa ter um CNPJ. Quando você entra na incubação, aí sim, né, por questões jurídicas de um contrato com a própria prefeitura, né, pelo fato de você estar utilizando o espaço público, aí você precisa ter um CNPJ, né, tem uma taxa mensal também de uso lá que você pode estar para usufruir do espaço, né, um valor bem básico. E acho que é uma coisa legal também falar, Valerie, olhando para o nosso âmbito, né, de divulgação, que as empresas da incubadora tecnológica, elas podem ser tanto residentes quanto não residentes. Então, se tem alguém nos assistindo aqui que é de fora, né, de Pato Branco, que é de fora da região, de fora até do Paraná, né, ela pode também fazer parte do parque tecnológico como uma empresa não residente. Ela tem todos os benefícios que a incubadora e parque tecnológico oferecem, porém, ela só não está fisicamente lá numa salinha, sabe? Sim. Então, tem essa possibilidade também, né? E aí, né, voltando para a questão financeira que a gente estava comentando, a incubadora, você não precisa ter recursos financeiros altos, né, para você começar, você tem ali, né, vai investir no computador, enfim, coisas para você utilizar no seu dia a dia, questões normais, mas a incubadora oferece toda a estrutura de banheiros, internet, sabe, móveis também te oferece para o empreendedor, né, a segurança, enfim, toda a estrutura. E aí, quando ele sai da incubação, né, quando ele começa a faturar, ter o seu valorzinho, a gente joga ele para a aceleradora, porque lá na aceleradora, sim, é o lugar onde um dos focos da aceleradora é conectar essas empresas a investidores, a empresas também que possam investir. Sim. Exatamente, né? Nós temos a questão dos investidores anjos, né? Que são aqueles investidores que investem lá, por exemplo, até R$100 mil, R$200 mil, desde conectar com grande, que a gente chama, né, os CVCs, né? Grandes fundos de investimento também, né? Que aí podem investir valores até de R$1 milhão, como já tivemos casos, né, de empresas da região, até do próprio parque tecnológico, que já receberam também incentivos financeiros, né? Acho que é uma coisa importante também falar isso, Valerie, que dentro da incubadora e através justamente do Sebrae também, a gente apoia os empreendedores a estarem lá, a captarem recursos, tanto de subvenção, Fundação Araucária, do governo, para acelerar suas ideias, né? Nós temos agora, inclusive, ano passado, uma das empresas nossas lá, né, teve aí um valor, se não me engano, de R$360 mil que eles ganharam para investir na empresa deles, sabe? Legal. Então, é um recurso que entra ali que vai servir para essa empresa se impulsionar e crescer mais. Exatamente. Não fica somente restrito aquele espaço. Exatamente. Então, assim, esses recursos que vêm, né? Então, o governo do Paraná, né, tem investido muito, assim, um valor muito relevante em inovação, tem disponibilizado através da Fundação Araucária, através de projetos, né, essas ações aí para empreendedores terem recursos financeiros para investir nos seus projetos, sabe? Então, isso, querendo ou não, a questão financeira impulsiona muito, né, as ideias, dá acesso a novas tecnologias, acesso a profissionais, acesso a conhecimento. Então, um dos grandes papéis da incubadora e da aceleradora, principalmente, é ajudar os empreendedores a alcançarem essas parcerias, mas também recursos financeiros para investir nas suas ideias. É muito interessante você falar da questão desses recursos, porque muitas pessoas têm ideias, não sabem como executar, ou às vezes já têm um plano de execução, mas não encontra recurso, não encontra parceiro, investidor, e ela não sabe onde se colocar para ser vista. Então, dentro da incubadora, ela já é colocada nesse ambiente para poder, como se fosse uma vitrine, e ela também ganha esse fortalecimento na aceleradora, é isso? Exatamente. E é uma coisa legal, por exemplo, você comentou bem ali, não sei por onde começar. Nós temos programas, por exemplo, o programa Centelha, que é do governo do estado, que ele oferece até 40 ou 50 mil reais para investir em ideias iniciais, sabe, para ajudar o empreendedor nesse momento. Nós temos o Inovativa Brasil também, que é um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia, que oferece mentorias para as ideias nascentes, sabe? Então, assim, é uma gama de projetos, né? O Sebrae também entra muito com mentorias, com programas de
de auxílio, de todas as fases, tanto inicial, quanto a fase incubadora, tanto a fase da aceleradora, inclusive fases, né, de empresas que são maiores, já também existem programas para isso dentro do Sebrae, do governo, tanto estadual, né, municipal e também federal. Então, assim, é uma gama de oportunidades, né? O que basta é, assim, o empreendedor ter essa vontade de fazer, né? Eu lembro até agora uma frase do Theodor Levitt, que ele fala assim que a criatividade é você pensar coisas novas e a inovação é você fazer coisas novas, sabe? Sim. Então, quando a pessoa que está nos assistindo ali poxa, eu tenho uma ideia, o que eu faço? Tem que se conectar, sabe? Conectar com esses ambientes, com a aceleradora, com o parque tecnológico, porque justamente, assim, às vezes a gente pensa que é tão restrito, né? Ah, não tem dinheiro. Não, mas existe Não recurso. tem desculpa para não colocar a ideia em prática. Existe oportunidade, então está aberto. Por isso o convite nosso é sempre forte, assim, conheçam o parque tecnológico, conheçam as oportunidades que nós oferecemos. Legal. E aí eu queria entrar no assunto com você sobre as câmeras que você citou até no começo da sua fala, dizendo assim, tá, mas o que isso é a prática no meu dia a dia? Como eu vejo inovação no meu dia a dia? E essa iniciativa das câmeras de segurança já é um exemplo prático para as pessoas poderem colocar em visão assim, não, peraí, o parque tecnológico não está só lá, as iniciativas também estão aqui perto. Como que funciona essa iniciativa? É muito legal, assim, acho que até olhando para essa questão do parque tecnológico, né, a gente usa muito um conceito, assim, de que o parque tecnológico não é somente aquela estrutura, mas é realmente toda a cidade, a gente olha para isso, né, como um grande local de desenvolvimento de ideias e tecnologias. E as câmeras, né, ela é um projeto que nós estamos trabalhando com a cidade toda, colocando monitoramento, nosso projeto que na próxima etapa agora, até aqui no prazo de 1 ano, tenhamos 635 câmeras no município de Pato Branco, equipadas com inteligência artificial, equipadas ali com leitura de placa, sabe? Uma grande parte delas. Então a gente está trabalhando para justamente trazer um ambiente seguro para a cidade, então essa é uma aplicação da tecnologia, uma aplicação da inovação voltada para a segurança pública, né? Entre outras iniciativas também, por exemplo, as próprias câmeras têm questões de monitoramento de escolas, onde a gente vai colocar, sabe, detectação, por exemplo, se tem uma arma de fogo, se ele detecta uma arma de fogo, ele já traz uma tecnologia ali que dispara, né, um alerta aí para as autoridades de segurança. Dentro desse pacote também de segurança pública, né, junto com a parceria aí com uma das empresas do município, nós estamos colocando o botão de segurança, né, nas escolas, né, temos um projeto aí também junto com a polícia estadual, militar estadual, né, com o 13º BPM lá de Curitiba, para um botão de segurança para a mulher, enfim, então são uma gama de soluções que, assim, por termos um parque tecnológico, por termos uma Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente consegue trabalhar em prol do cidadão patobranquense. Tanto como medida preventiva, mas também depois como parte de uma investigação também, é muito importante ter esse monitoramento. Sem dúvida, né? A gente fala muito, o projeto, né, o Pato 360, onde atualmente nós temos a cidade inteira cercada por câmeras, né? Então todas as saídas da cidade possuem câmeras com leitura de placa, né? Então existem carros que passam por aqui, né, ali com alerta de furto, né, algum crime, enfim, a gente já consegue identificar e já diretamente é enviado, né, para as forças policiais. Então, assim, toda essa tecnologia, ela se volta para o cidadão, né, para nós como né, prefeitura, né, comando aí do GR, e também da Rose, nossa secretária, a gente olha para a secretaria como um meio de beneficiar o cidadão. Não é para, talvez, trazer índices para aparecer, não, mas é justamente assim, o que o cidadão nosso vai ganhar com as aplicações e ações que nós estamos realizando dentro da secretaria. Com certeza, é levar para o dia a dia, né? Exatamente. Olha, eu queria te agradecer por essa entrevista. Tem muita coisa que a gente poderia ter entrado e eu sei que o pessoal de casa sabe, já tem algumas perguntas, mas o nosso tempo aqui é curto, mas eu te espero numa próxima entrevista, Douglas, pra gente aprofundar mais sobre esse assunto. Obrigada pela sua entrevista, obrigada pela sua presença aqui. Obrigado a você, obrigado pelo convite, né? Estamos super à disposição aí, abertos, né, para se relacionar, para conhecer também ideias novas. A gente espera todo mundo lá no Parque Tecnológico. É isso aí, o convite está feito, é só ir lá e conhecer, está sempre de portas abertas. E eu agradeço você também pela sua audiência, sua companhia durante essa entrevista. E eu espero que o pessoal aqui de Pato Branco, toda a comunidade, tenha acesso a esse recurso, porque é para nós, a inovação voltada para o cidadão. Obrigadinha pela sua companhia, obrigada mais uma vez também, Douglas, e eu espero vocês na próxima edição. Até mais!